Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual a hora que você está vendo esse vídeo, mas estamos dando início ao nosso podcast Conexões que Transformam. Mais uma quinta-feira para a glória de Deus. Então, não passa, fica aqui. Vamos ver esse podcast hoje ao vivo, maravilhoso, dia 25 de setembro. E hoje com a temática fortíssima. Quais são os 7 hábitos saudáveis para pessoas emocionalmente? Deixa eu corrigir aqui. Quais são os 7 hábitos de pessoas emocionalmente saudáveis? Então, o que eu quero dizer aqui é que hoje nós vamos falar sobre comportamento, vamos falar sobre hoje atitudes, ações pequenas que você pode ter, agir, que vai causar uma mudança radical na sua vida. Guarde essa frase. Os hábitos diz quem é você. Os novos hábitos dirão quem você se tornará. Então, meu nome é Jean Lopes, é um prazer ter você aqui hoje comigo, porém, o negócio é diferente. Eu não estou sozinho nesse podcast, eu estou com o meu ilustre, meu amigo, meu irmão e meu pastor, que o pastor Djalma não saiba disso, Carlos Pereira. Pai do Senhor, Pai do Senhor. E aí, como é que tu estás? Rapaz, eu tava bem, aí vi o senhor, meu amigo, aí não tem como ficar bem. Melhor. É mesmo? Melhor. E agora? Melhor. Agora tá melhor. Então, Carlos, Pai do Senhor. Ei, tu tá hoje... Cara, tá na beca o homem aí. Ei, pessoal, vê o homem aí, o homem tá na beca hoje. Bota aí, Fernando, aí. Se puder abrir aqui para eu e ele aqui. Não, eu quero comparar aqui. Olha só, gente. Meu amigo, que alfaiate foi esse? Deixou você bonito. Não foi foi a. Foi ela que deixou você bonito. Com certeza, meu amigo. Rapaz, tá simpático hoje, meu amigo. Você deixa eu assim, sem, né? Já é aquele motivador, sabe? Você chega assim desanimado, meio angustiado, e conversa com o Jean e você sai com uma dopamina. Tá bonito. Diga aí, meu irmão. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe a todos que estão aqui conosco, continue conosco aí, certamente o assunto vai ser interessante, bom, como a gente, aqui é Conexões que Transformam, então... se é Conexões que Transformam, então cada podcast, né, é uma dose de transformação na nossa vida. Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Então, o nosso lema é transformar. Hoje melhor do que ontem, né, Jean? E amanhã melhor do que hoje. Isso. Então, e o conhecimento é que nos transforma. Conhecimento é que muda, que burila, que faz a gente ser pessoas diferentes. E aí, como a gente vai falar sobre hábito e hábitos, a gente sabe, é uma proteção contra a sobrecarga mental para nós não enlouquecer. Isso, a princípio, a gente vai falar sobre hábitos e dentro da autorresponsabilidade, a gente sabe que é muito importante. Assim como um mau hábito leva você a problemas sérios em todos os aspectos, bons hábitos leva você também a um progresso, à saúde mental, espiritual, enfim, em todos os aspectos. Então, estaremos hoje aqui junto com meu irmão Jean, trabalhando justamente, falamos 7 hábitos, mas isso é somente somente a ápice do iceberg, né? Assim, mas existem muitos hábitos, e aí a gente falava com o Jean esses dias sobre, para que a gente faça de alguns hábitos da nossa vida, e se torne automático. Jean falava sobre alguns dias seguidos, né, Jean? Isso. Mas eu pensei, Jean, que depende do hábito. Porque tem mau hábito, que pra gente deixar, meu irmão, a gente tem que fazer muito mais. Mas aí estamos aqui, Jean, à sua disposição, para a gente estar aqui falando sobre hábitos. E uma coisa, Jean, a gente vai falar sobre os hábitos usando a Bíblia. Iremos falar sobre hábitos, 7 hábitos, usando a Bíblia. Porque a Bíblia é aquela que leva à transformação, né? É a palavra que transforma. Legal, Carlos, legal. Eu queria só trazer aqui, Carlos, alguns dados que eu considero importantes para a gente pensar hoje, que foi mostrado, foi dito já através de uma pesquisa, tá, Carlos? Que o Brasil é o país hoje mais ansioso do mundo. Olha como é importante isso. É triste falar isso, mas é um dado importante que a gente tenha conhecimento disso. Segundo lugar, o Brasil é o 5º país mais depressivo do mundo. Então, para você ter uma ideia como isso está afetando. Uma outra pesquisa
mostrou que nos anos de 2023 a 2024, cerca de 470 mil pessoas, quase 500 mil de pessoas, se afastaram do trabalho por questões emocionais. Então, olha como isso é grave, Carlos, como isso é sério. Nós precisamos pensar que hoje, e hoje o nosso tema aqui, queridos, fala exatamente sobre isso, Carlos. Esses 7 hábitos que nós queremos trazer para pessoas, exatamente para ter uma emoção saudável. Então, é esse o objetivo hoje aqui, de trazer consciência, trazer luz sobre esse assunto que eu considero extremamente importante. E aí, Carlos, quando a gente fala sobre isso, eu não posso deixar de dizer aqui para os nossos amigos e irmãos que estão aqui agora conosco, vendo essa live, para que eles possam compartilhar. É o mínimo que você pode fazer, meu irmão. Estamos aqui com todo o nosso coração aberto, um prazer imenso estar aqui, mas eu te peço o seguinte, compartilha essa live com outra pessoa que você considera que essa pessoa é importante ela ouvir sobre isso, para que ela desenvolva esse músculo do hábito e dos bons hábitos, como o Carlos disse aqui hoje. Então, compartilha essa live. Outra coisa que eu quero também pedir, se você não é inscrito no canal Jean Lopes, se inscreve hoje, isso é muito importante. E também deixe o seu comentário. Já temos aqui alguns amigos e irmãos conosco, então, para você que vai ver esse vídeo em uma outra hora, compartilha também. Carlos, vamos pensar aqui, eu queria que Fernando abrisse aqui a câmera para a gente bater um papinho aqui, olhando aqui, olho no olho. Vamos falar aqui pelo menos sobre 7 hábitos, né? Hábitos saudáveis que ele vai trazer uma transformação. Eu disse agora há pouco, Carlos, que os hábitos, ele diz quem nós somos hoje. Os meus hábitos dizem o que eu sou hoje. Porque é exatamente essa rotina diária, esse comportamento diário, esse agir, esse proceder com regularidade, seja em que área for, que me torna quem eu sou hoje. Na minha relação com Deus, na minha relação com a minha família, na minha área financeira, enfim, em que área seja, saúde física, saúde emocional, que os hábitos, eu quero que você exatamente diga para nós, antes que a gente comece propriamente no nosso tema, para que você cite o nosso hábito número 1, o que é hábito? Ou o que são hábitos? Claro. Irmãos, só para os irmãos que estão em casa, a gente elaborou esse podcast, a gente não combinou nada, assim, de pergunta nenhuma. Então, está sendo ao vivo mesmo aqui, a gente vai ficar bem à vontade. Mas eu já começo dizendo que a saúde é construída com comportamento e não só com medicamento. A princípio, né? A saúde não é só construída com medicamento, é também com comportamento. Por quê? A coisa mais poderosa para a saúde é criar hábito. E a gente sabe que um hábito é um caminho cerebral automático. Isso é um hábito. É um caminho cerebral automático. Dentro desses hábitos, existe o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o automático. É aquele hábito automático. 50% das pessoas, dos nossos hábitos, elas são automáticos, né? Tem coisas que a gente é automático. Isso é como aquele hábito que você, com o passar do tempo, isso torna escovar os dentes. Isso se torna um hábito automático. Isso. Eu não consigo pensar muito. Por exemplo, eu não consigo comer e não usar o fio dental. Isso é um hábito. Eu nem durmo. Isso é um hábito que a gente... E aí, o cérebro, ele prefere hábito porque quando o nosso cérebro, a gente se habitua em um hábito, um bom hábito, isso poupa mais energia e o nosso cérebro gosta disso. Isso. Porque quando você tem maus hábitos, claro que exige mais do seu cérebro. E aí, existe também o sistema 2, que é o racional, que é o cognitivo, que é esse que nós vamos falar hoje aqui. Então, só abrindo aqui parênteses, olha só que coisa importante. As pessoas pensam que hábitos só são hábitos bons. Eita, isso aqui eu preciso fazer. Não, mas até um hábito ruim, ele é hábito também. Algo que você faz ali constantemente, diariamente, isso. É um hábito automático ruim, mas ele é um hábito também, não é assim, Carlos? E são os nossos piores carrascos, os nossos piores senhores, né? Ele é um juro e um financiamento que a gente vai no futuro pagar muito caro por isso. E sim, né, nós... Por mais que a gente não queira entender isso, mas hoje eu pago assim, se eu tivesse entendido no passado que alguns hábitos, né, não me gerariam frutos não bons, né, azia hoje, né, pela uma gastrite,
quem sabe uma glicose alterada, porque a gente exagerou no açúcar. E são hábitos que a gente tinha que gerou consequência. E uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que a gente precisa falar isso nas igrejas, falar isso nas palestras, falar isso é autorresponsabilidade, Jean. Perfeito, Carlos. Porque isso, muito importante a gente está sempre culpando ou o diabo, ou culpa outras pessoas, e até Deus. Não, eu estou doente porque Deus quer o doente e tal. Mas que na realidade o que gerou isso foi meus maus hábitos. Então, isso aí que você está dizendo é exatamente nós terceirizarmos a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. Isso, aquilo que compete a nós. É verdade. É muito interessante. Então, assim, respondendo a sua pergunta, um hábito é um caminho cerebral automático. É aquilo que eu faço diariamente, faço constantemente, já vira ali um caminho cerebral. É automático. Ele faço. Agora, Carlos, a gente vai falar aqui sobre 7 hábitos. No mínimo 7, tá, amigos e irmãos? Porém, será que vai ter aqui algum hábito daquele que tem gente por aí, Carlos, que toma banho numa banheira gelada, meu amigo? Tem gente que se acorda às 5 horas da manhã. Não, tem gente assim, olha, o hábito bom é esse aqui, me acordar de 4 da manhã, dormir de 7 da manhã, da noite, enfim. Vamos começar a falar aqui dos hábitos. Vamos lá. Qual o primeiro hábito que você considera extremamente importante para as pessoas terem uma vida emocionalmente saudável? Saudável. Como o senhor disse, irmão Jean, existem inúmeros hábitos. E, claro, mudar um hábito, a gente criar um hábito não é muito fácil. É um desafio. E eu digo que as pessoas não têm boa vontade. Não existe boa vontade. Existe motivação. Não existe boa vontade, existe motivação. Eu preciso estar motivado por alguma coisa. E a pergunta que sempre se perdura é: o que faz você se levantar hoje, acordar, a viver, a cumprir a sua missão? Porque às vezes a gente está vivendo, a gente está se odiando quando se maltrata, e qualquer promessa que Deus tem na sua vida tem com esse corpo. Não tem com outro corpo. Isso. Então eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo. Ele habita nesse templo. Habita. Veja, habita vem de hábito. Isso. Ele habita. Então, hábito vem de habitar, de uma certa forma. Então, assim, eu preciso entender, dentro da minha autorresponsabilidade, o que é que eu preciso fazer para cuidar do templo do Espírito do Senhor. E aí a gente sabe que Deus, ele lá no Antigo Testamento, veja quais eram os hábitos das pessoas, né? Eles iriam fazer necessidade fisiológica, tinha que enterrar, né? E as comidas, você vê que as comidas eram mais diferenciadas, né? Você vê que lá, já no Antigo Testamento, em Gênesis, Deus já começa falando sobre água, né? O primeiro texto, no princípio criou Deus, a terra, a luz, começa com a luz. Aí depois começa com água. Aí depois começa com verduras. Depois com fruto. Enfim, depois com relacionamento. Enfim, tudo ali foi um hábito, era um hábito. Era algo novo que Deus trazia para que aquele povo pudesse viver saudavelmente. Mas eu queria, dentro do primeiro hábito, que eu acho interessante, e vou usar a Bíblia, é o hábito de passarinhar. Eu vi alguém falar nisso e eu guardei. Mas o que é passarinhar, irmão Carlos? É pegar uma gaiola, segue um passarinho na mão? Não, claro que não. É observar os pássaros. É você olhar o verde. É você contemplar o belo. Passarinhar, a gente sabe que hoje as pessoas que têm menos contato com a natureza, você falou sobre depressão, são aquelas pessoas que têm menos contato com a natureza, é aquelas que mais se deprimem. E um dos remédios hoje para que cure as depressões é contato com a natureza. Boa. Olhar os pássaros. Porque olhar os pássaros, ele reduz a velocidade dos pensamentos. Augusto Cury, ele fala sobre o síndrome do SPA, que é o síndrome do pensamento acelerado. Aí, o senhor ressaltou a ansiedade. O que é ansiedade? É um pensamento acelerado. E esse acelerar do pensamento, justamente a gente precisa desacelerar. Existe um tratamento que eu vi, um psicólogo falando sobre um tratamento para a gente desacelerar e desconectar de fora. Ele usa os 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar, enfim. Ele fecha os olhos e manda você pensar desde a visão até o tato. Para desconectar do que está dentro. Você
você organizar o seu mundo. Você fecha os olhos, aí pensa em 5 lugares que você desejaria estar ou que você foi. Aí, depois você consegue ouvir 4 músicas que você gosta. Aí depois você consegue cheirar ou sentir cheiro de 3 perfumes que você gosta. Ou você gosta, e você pode só sentir 2 gostos de comida que você gosta. Sim. E, enfim, abraçando a quem você ama. Eu, quando estou de bombeiro e trabalho nesses lugares, e vejo que a maioria das pessoas hoje estão vindo com muita crise de ansiedade e vem sem respirar, eu sento ela e faço isso, e as pessoas, na mesma hora, elas conseguem desconectar. Sinto a melhora. Sinto o alívio. Então, passarinhar. Mas o que é passarinhar? Voltando a isso, olhar os pássaros. Eu disse que usar a Bíblia em todos os hábitos. Isso. Aí você vai em Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 26, Jesus diz assim, olhe para os pássaros, que nem tecem, nem fiam, não é assim? Isso. Olhe para os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Olhe, então, o que é que Jesus estava dizendo com isso, irmão Jean? O olhar ali, a gente ia para o mar, ficar de frente para o mar. Boa. Pegar o seu boa. filho, sua esposa, ficar de frente para o mar. Ir para uma floresta, uma granja. Isso. Ouvir o cântico dos pássaros. Não é assim, Isso irmão é Jean? muito importante, Carlos. Ouvir o vento, retinir, né, do vento soprando. Então, assim, essa questão hoje da gente sair da rotina, sabe, Jean? A vida só é vida porque tem pausa. A música só é música porque tem pausa. Assim é a vida. A vida... Tem muita gente hoje vivendo no automático, Jean. No automático. Quer viver no automático? Eu digo que a maior crise que a sociedade enfrenta hoje é a crise existencial. O que crise existencial é essa? É você não saber para onde vai. Então, quando a gente sabe para onde vai, quando a gente tem um porquê, a gente não pergunta como. Então, quando Jesus diz, olhai para os pássaros, e Jesus estava falando de ansiedade ali, você vê o capítulo 6, ansiedade. Isso. Não estejais ansioso por coisa alguma. Olhe para os pássaros. Então, o primeiro hábito, para a gente encerrar aqui e passar para o senhor, que é importante, e eu já aconselho você que está em casa aí, é passarinho. Olha, escute o canto do pássaro. Lá em casa, a gente fica de frente para uma floresta, lá no Jardim Aeroporto, e a gente já acorda ouvindo os pássaros cantando e as crianças gritando do colégio do lado. Mas é interessante ouvir o canto dos pássaros. Tô falando Conexão isso com a aí, natureza. né? Fica claro, né, Carlos, para todos nós que essa questão hoje do ativismo é muito intenso, né? Isso. Então, a mulher trabalha o dia todo, o homem trabalha o dia todo, o esposo chega, a mulher sai, filhos, enfim, o ativismo pelo ter, nada de errado contra isso, mas às vezes de uma forma tão exacerbada, tão excessiva, porque tudo aquilo que você busca com intensidade pode vir para você. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser mais espiritual. Vem, mas às vezes o preço que se paga para isso, às vezes, tem uma frase que eu sempre costumo dizer, né? A gente já sempre escuta isso, que o sucesso, dependendo de qual ele seja, não compensa o fracasso da sua família. Com certeza. Então, se você busca um sucesso em uma determinada área e você não tem o equilíbrio para isso, você busca um ativismo muito intenso, então precisamos contemplar esse belo, né? Contemplar, Augusto Cury fala muito disso, né? Contemplar o belo. Isso. Contemplar a natureza, vai no mar, vai na floresta, vai num parque, né? Enfim, faça isso. Mas, pensando ainda no segundo hábito, qual seria o segundo hábito para a gente pensarmos aqui hoje, para aplicar na vida do meu amigo, da minha amiga, do meu irmão, que está assistindo a live aqui agora conosco? Vamos lá. Como a gente falou do passarinhar, que está ligado a contemplar o belo, a sentir o cheiro da terra, né? A ouvir o cântico dos pássaros, a ouvir o som do mar, né? Ao se conectar com a natureza, né? Com Deus. E a gente canta muito uma música hoje, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. E isso é ouvir o canto dos pássaros, né? A gente ouvir, assim, via natureza. Mas o segundo hábito que eu acho interessante, Jean, é organizar. Organizar. É ter um nível de planejamento saudável. E o que é que se entende hoje por organizar? Veja bem. A gente sabe que quando você... Essa palavra organização, se você lê Gênesis, capítulo 1, você já entende isso muito bem. Isso. Por quê? Deus poderia ter criado o mundo de um dia só.
Isso. Deus não poderia ter criado o mundo num dia só? Isso. O que foi que ele fez? Ele criou em quantos dias? 7. 7 dias. Cada dia Deus criou, né? Criou a luz, criou os peixes, criou o homem. Então, assim, a cada dia. Então, isso já fala de uma agenda. Ou não? Sim. Isso já fala de uma agenda. Então, quando eu penso nisso, e a gente sabe, é quando você acorda, por exemplo, acordar de manhã, veja como isso, se você não fez isso, faça isso. Forre a sua cama. Quando você faz isso, você já dá uma ideia ao seu cérebro de organização. Boa. Muito simples, né? Você colocar, amanhã você vai trabalhar, já deixar sua roupa separada. Isso. Porque alguém disse, Jean, que o nosso mundo externo reflete muito o nosso mundo interno. Sim. Muito simples, você vai hoje num birô de alguém, você vê livro por cima todo, então aquilo tudo virado, aquilo é assim a sua mente. Reflete quem é a pessoa. Com certeza, com Talvez certeza. ela não seja tudo aquilo ali, mas reflete. Carlos, quando tu falava sobre isso aí, eu me lembrei do que você falou ainda há pouco. Essa questão, gente, de criar o hábito da organização. Deus, ele é um Deus muito organizado, Carlos. Você veja, ele criou o mundo em 7 dias. Cada dia ele foi criando uma coisa. Organização. O tabernáculo, gente, que coisa linda, Carlos. Como ele organizou o lugar santo, o santo dos santos, a arca do Senhor, a pia lá fora, tudo. E como deveria ser guardado para ele poder fazer aquelas viagens. Cada tribo, cada um tinha uma coisa que... A tribo, né? Tinha uma tribo específica que cuidava. Então, os levitas. Aí tinha um grupo que cuidava da parte externa, outro que cuidava das cortinas, outro cuidava daquilo, outro cuidava do Santo. Organização. Positivo. E nós não queremos aplicar isso em nossas vidas. Então, esse hábito é muito importante. E essa organização tem que ser de fora, assim, a gente já começa de fora para dentro, né? Sim. Porque se você acorda, forra a sua cama, separa a sua roupa para o outro dia. Então, claro que a gente não está falando de perfeccionismo. Não. Que existe o estoque, né? Isso. O estoque, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Que tem gente que limpa tudo, que se desgasta na limpeza, que fica tempo de ser exaurido e tanto cansaço, porque não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de forma saudável, né? Organizar-se de forma saudável. Aí você pergunta, e a Bíblia? A Bíblia fala sobre isso. Porque aquela mulher que tinha 10 dracmas, ela perdeu 1 dracma. Isso. E o que foi, quando ela perdeu a dracma, o que foi que ela fez? Foi varrer a casa. Varrer a casa. Acendeu a luz. Pegou o tapete, debaixo vamos procurar. Então, assim, primeiro ela organizou. Então, essa questão de organizar hoje, essa parábola, né? Então, quando eu falo em organizar, eu chamo de essa atitude de organização, isso já libera dopamina. Sim. Isso já dá, sabe? Você forrar a sua cama, já dá aquele prazer, sabe, Jean? E quando você... eu tenho um TDAHzinho. TDAHzinho, minha mulher tá ali, o TDAH. Será, que a gente sempre perde as coisas. O TDAH, ele sempre perde. Sempre saiu perto disso, esqueci. Isso eu aprendi a viver hoje, né? Eu aprendi a viver com isso. Eu levei muito puxão de orelha, perdeu e tal. Mas aí, quando você está perdido emocionalmente, a organização te ajuda. Priorizar, colocar em ordem, entendeu? Ela acendeu uma luz, ela varreu a casa, ela procurou a dracma, ela achou. E a gente hoje, a gente sabe muito bem, gente, se nós não fomos feitos para a desorganização, nós somos feitos para a organização. Isso. E organizar é importante. Agora assim, não, mas eu sou relaxado. Não, você não é relaxado. Você se tornou. Isso. Por exemplo, o quartel é importante, sabe? A vida militar, a disciplina. Isso e é uma frase que eu sempre digo, quem vive sem disciplina, morre sem dignidade. Uau! Quem vive sem disciplina, morre sem dignidade. Então, a gente sabe que não é o perfeccionismo, mas a organização. Tem gente que é automático isso, né? Eu conheço gente que é organizado por natureza. Mas se você não é, segundo hábito, se organize. Se organiza. Apenas se organizar. E quando se trata de se organizar, Jean, a gente poderia citar se organizar na sua vida financeira, se organizar na sua vida emocional, se organizar na sua vida espiritual, enfim. Tudo está ligado à organização. Quer ver uma coisa simples, cara? Eu estava falando aí, eu estava agora lembrando, e a gente falou isso outro dia. A tela
a tela ou o computador, o seu celular. Gente, às vezes tanta imagem lá, tanto vídeo sem futuro, gente. Então, você vai lá, pessoal, pega aqueles vídeos lá que você já viu, dá uma limpeza. Tem gente que fica com o celular lento, porque tem vídeo demais, foto demais, desnecessário. Se você faz isso, você já dá uma limpeza, o celular fica mais rápido. É interessante. O guarda-roupa, a gaveta, tem sempre uma gavetinha que a gente guarda as coisas lá. Então, ó, organiza essas coisas, manter essas coisas. E aí, eu posso falar disso aqui, Carlos, com a modéstia à parte, mas a minha esposa, para quem eu mando um abraço e um beijo, ela é personal organizer, ela gosta de organizar. Ela fez um curso voltado para isso. E aí, ela disse que tudo tem uma casinha, Carlos. É muito interessante. É verdade. Tudo tem uma casinha. Se são as meias, são as cuecas, são as roupas, tem um cabide, aqui é a cor certinha, tudo organizado. Se é no armário lá, na pia, nas coisas, tudo ela tem um lugar para ir. As chaves têm um lugar, os livros têm um lugar. Então, se você não tem, desenvolva esse hábito. É um músculo que você pode criar. Com certeza, com certeza. Então, muito bom, muito bom. E é interessante que isso reduz o nível de cortisol e de noradrenalina, da ansiedade. Olha só. Veja bem, então eu estou falando, voltando àquilo do remédio, não sei, mas eu falei sobre o remédio, né? Às vezes, o hábito, ele é bem melhor do que o remédio. Se você se organiza, então, até a ansiedade, porque, Jean, pensa em uma pessoa desorganizada, o cérebro fica desorganizado. Sim. Existe chamada lei de Pareto. Não sei se você ouviu falar da lei de Pareto. Já. A lei de Pareto é 80-20. Isso. Se você se organiza 20, você rende 80. Diga aí. Vou dizer de novo. Não. Não. Se você se organiza 20, você rende 80. Mas se você não se organiza, você não rende 20. Isso aí, Carlos, isso aí se aplica até tão bem com relação à agenda, por exemplo, ao nosso dia, à nossa semana. Bacana isso, cara. Bacana você se organizar para o seu dia hoje, se organizar para a sua semana, ter uma agenda ali, ou no celular, que hoje todo mundo tem um celular. Se você tiver o mínimo de organização, que é 20%, você consegue render até 80%. Você consegue fluir melhor o seu dia a dia, enfim, todas as coisas. Mas nós estamos falando dois hábitos aqui. O primeiro que a gente falou foi passarinhar, contemplar o belo. Isso tem dados, tem pesquisas, tá? Eu não trouxe aqui a fonte, que eu não lembro, mas existem pesquisas que diz que você ir no parque, você sair com a família, você ir a uma praia, você parar para ouvir o som dos pássaros, de você contemplar a natureza, o mar, você já sente uma diferença. Isso faz bem para o nosso cérebro. Emocionalmente é bom, é ótimo. Pesquisas dizem isso. Segundo lugar, a gente falou aqui o hábito da organização. E aí você pode aplicar em que área seja. Olha, não começa muito não, mas comece. Isso. Não queira organizar tudo uma vez, não. Agora eu vou organizar tudo. Começa com você. Organiza tua mente, tua casa, tua agenda. Começa o mínimo. Depois você nem queira mudar seu cônjuge, que ninguém consegue mudar o outro. Verdade. Terceiro hábito, Carlos. Mais uma coisa, antes da gente passar para o terceiro hábito, sabe? Cora Coralina, ela disse que tem 3 águas salgadas que são saudáveis. Primeiro, lágrimas. Segundo, suor. Terceiro, o mar. Eu achei muito interessante isso. Mas voltando ainda à questão da organização, né? Então é interessante que a gente entenda que o perfeccionismo não é isso que a gente está falando, né, Jean? Sim. Mas quando você começa a se organizar, ou você começa a tomar uma atitude de se organizar, você vai ver que você já começa o dia bem. Até mais confiante. Pode ficar, isso vai melhorar até a autoestima, sabe por quê, Jean? Claro que nós somos cristãos, nós cremos no poder de Deus. Mas se você perceber uma casa de muitas coisas desorganizadas, de plantas mortas, aquilo traz uma energia pesada para dentro da casa, já. Sim. Eu conheço gente que tem muita coisa desorganizada dentro de casa, muita coisa velha, sabe? E é hora de você jogar aquilo mesmo, fazer uma limpeza na casa, sabe? Deixar a casa mais leve. Isso é nós estamos no tempo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não habita. Assim, eu acho que uma casa onde você pinta, onde você lava, onde você limpa, onde você organiza, é bem melhor. Mas o terceiro hábito, Jean, que eu acho esse um dos... Todos são importantes. Mas esse, para mim, é o prioridade, para mim. Diga aí. Esse é aquele que a gente, assim,
não abro mão. Eu sou dependente desse hábito. Uau. Se eu não faço isso, não sou o pior marido, eu sou o pior ser humano. Eu não consigo conviver sem esse hábito. Eu não consigo conviver sem esse hábito. Qual é, meu amigo? Orar, meu amigo. Orar. Orar. Oração. Porque é preciso entender o poder que há na oração. Tem até estudos que mostram isso. Não, né, tem tudo. Então, quando a gente fala de orar hoje, porque orar está ligado à comunhão, orar está ligado à conexão, orar está ligado a estar perto de Deus. E sabe que a oração, ela modula nossas reações cerebrais. Quando a gente está falando de emoção, então ela ativa o nosso sistema nervoso parasimpático. A oração faz isso, né? A oração, ela freia as nossas emoções. Ela freia as nossas emoções. Diga aí. Ela controla, né? Ela ativa o nosso sistema nervoso parasimpático e a gente começa a ter uma resistência emocional maior. Isso é oração. Eu não estou falando, diz que até os ateus estão orando hoje, que eles sabem o valor que tem a oração. E orar, eu estou dizendo, ela diminui o nível de cortisol. A oração diminui o nível de cortisol. Ela diminui os hormônios de estresse. Tudo a oração. A oração, ela é um fenômeno de regeneração. Uau. Você sabia as pessoas hoje que têm AVC, que tem, enfim, diz que esse hábito, ele também, as pessoas que oram, né, quando tem, a recuperação é bem maior. Porque a oração também trabalha nessas áreas. Então, orar, ela não só lhe traz um nível de desaceleração, de tranquilidade, de paz, mas, acima de tudo, ela motiva o seu cérebro para reações químicas. Isso eu estou falando de neurociência, de inteligência emocional, entendeu? Então, a oração, ela nos muda morfologicamente. Uau! A oração, Jean, ela muda as coisas físicas no seu cérebro. Então, a gente está aqui dizendo, olha como isso é importante. Estamos aqui dizendo que a oração não é só importante porque a igreja diz, ou a Bíblia diz, ou o pastor diz. Cientificamente está comprovado que a oração, ela tem um poder de dentro para fora, com certeza, até na nossa saúde física e na nossa saúde. Faz o que você agora falou. Na saúde física e na nossa saúde emocional. Agora, Carlos, tu tem um cantinho para você orar, tem um espaçozinho que você gosta de orar sempre? Com certeza, meu irmão. Eu também. Certeza. Eu tenho um local, eu tenho um local específico ali que eu gosto de estar para orar. Trazendo a questão da oração, tem 3 coisas que eu falo todos os dias. Que você faz? Todos os dias, dentro dessa questão de oração. Sim, Primeiro é orar. Segundo é agradecer. Terceiro é dar um beijinho na irmã Eliane, dar um abraço nela. Olha aí, todos meu os amigo. Dias. Porque isso libera 3 coisas. Primeiro, a oração, ela libera dopamina. Mas eu te pergunto, tu dá só beijo, não dá nem abraço? Não, calma, depois. Ah, bom. Mas assim, a oração, ela libera dopamina. Então, o abraço, oxitocina. Isso. E a gratidão, o cortisol. Então, assim, veja como isso é interessante, como a gente está falando de emoção e neurociência. Então, ore. A oração, ela faz com que a área das emoções, do sistema límbico, ele fique menos sensível. Então, a gente fica menos sensível à impulsividade. A inteligência emocional, a oração, ela é base também. Uau. Então, a gente poderia falar em oração aqui, a gente sabe que é orar, né? Orar, teologizar a oração, não é isso que eu estou falando. Isso. Teoria de oração, não é isso que eu estou falando. Não se mede um homem pelo seu sapato, pela sua gravata, pela sua posição ministerial, mas se mede um homem pela vida de oração. Carlos, eu vou só fazer aqui um adendo que eu considero muito importante. E como a gente trata sobre família, a gente palestra sobre isso, você, né, como eu também, né? Olha, pessoal, só lembrando, tá? Quem quiser ter um palestrante de primeira classe, para a glória de Deus, tá? Que foi o meu professor, o nome do homem chama-se Carlos Pereira, eu estou aqui diante dele. Céu, meu amigo. O homem palestra maravilhosamente. Um dos temas principais dele é sexualidade, E o tá? livro está chegando. E o livro dele está chegando. Vamos fazer aqui um podcast voltado só sobre isso. Uma coisa, Carlos, que eu faço sempre com a minha esposa, além de ter um momento a sós com Deus, que eu sempre oro e leio também a palavra, e essa questão do abraço e do beijo, eu faço isso todos os dias também, Carlos.
Eu beijo minha esposa, eu abraço. Mas uma coisa que eu acho interessantíssima, importante, isso tem um poder tremendo. Nós temos o hábito de orar juntos todos os dias, pela manhã. E aí, Carlos, nós lemos a palavra e depois nós oramos. E nós oramos de mãos dadas. Bom hábito. Quantas e quantas vezes eu não coloco a mão sobre a cabeça dela, ou outras vezes ela coloca a mão sobre mim, e dependendo da necessidade ali daquele momento, quem tiver mais precisando, a gente ora especificamente pelo outro. Mas diariamente a gente ora pegando na mão do outro ali, aquela oração a dois ali juntos. Gente, isso é fantástico. O casal que experimentar isso, que tiver esse momento de comunhão, de adoração, de leitura da palavra e de oração juntos, eu digo com certeza, ele vai ter um relacionamento conjugal em outro nível, no nível que Deus quer, que a palavra de Deus quer. Não somente o casal, mas a família. Vai sentir o poder e a transformação disso. O que o Carlos estava falando aqui agora. A questão da oração. Mas, Carlos, a gente falou aqui de 3 pontos já, tá? Bom. Passarinhar, contemplar o belo. Da organização. E a gente está trazendo isso aqui à luz da Bíblia, tá? Isso, e da própria ciência. E tu pode deixar de citar a Bíblia, né? Paulo escreve aos Filipenses. Paulo cita as armaduras de Deus e amarra ela com oração. Isso. Orando em todo o tempo. Todo tempo. Né? E orar, Jesus orou, ele nem é. precisava orar. Jesus orou na cruz, Jesus orou no Getsemane, Jesus orou na hora do batismo, Jesus orou nos momentos mais difíceis da vida. Então, a oração, ela é oxigênio da alma. Uau! Ela é a palavra. Ela equilibra as nossas emoções. Que, se nós pudéssemos, que o mundo todo pudesse ouvir isso, todos os cristãos pudessem ouvir isso. A oração é o oxigênio da alma. Uau! Martim Lutero dizia que o homem que acorda e não ora pelo menos 2 horas no começo do dia, ele não tem como vencer Satanás. Existia, se não me engano, John Ryde, ele orava muitas horas por dia e a mulher dizia, por que tanta oração? Ele dizia, mulher, quem não ora morre. Isso é uma verdade. A oração, essa é a conexão, hein? Isso é a conexão que a gente precisa ter com Deus, porque a oração, ela nos faz ter visão do futuro. A gente fica tranquilo, há uma tranquilidade na alma de quem ora. Então, desenvolver esse hábito. Agora, interessante, Jean, que a oração, a gente sempre fala assim, não, é porque eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. Isso não existe. Desculpa. Isso é falta de prioridade. Sim, então, oração é prioridade. Comece seu dia com oração. Não faz sentido, Carlos, você não priorizar a oração, esse falar com Deus. Eu sempre digo, quando eu dou palestras, eu digo, gente, não faz sentido você se conectar com o mundo primeiro, com o celular. Tem pessoas, Carlos, que eles na cama já pegam o celular e se conectam com o celular. Gente, por favor, principalmente para você que é cristão, primeira conexão é com Deus. É verdade. Eu não pego o celular. Antes de eu orar, às vezes o telefone toca, eu nem ligo. Atender. Deixa ele no cantinho lá dele. Só vai ligar ele quando eu terminar de fazer tudo que eu tenho que fazer, é importante. É verdade, meu amigo. 4º hábito, meu amigo. Quarto hábito, vamos lá. Então, começamos pela passarinhar, enfim. Caminhamos pela oração. Só aqui dá um podcast, né, Jean? Só orar dá um podcast, porque falar sobre oração é maravilhoso. E orar é muito mais. Eu encerro aqui falando da oração, o que alguém disse que no dia que você enquanto você não entender que a oração não é dever, a oração não é penitência, a oração é prazer. Isso. Enquanto você não entender que oração é prazer, a oração é o céu conectando a terra. Oração é eu dizer, Deus está aqui. Então, um homem de oração, ele não leva o celular para o quarto, ele não leva o computador, ele leva a Bíblia, né, para se conectar com Deus, que é importante. Mas, Jean, outra coisa interessante que eu acho que a gente tem que falar, está quase parecido com organização, mas eu acho diferente, que é ter uma agenda. Ter uma agenda. Quando você faz uma agenda e você cumpre, você libera a dopamina, que é o prazer. A agenda. Nós temos durante o dia, e alguém um dia falou sobre uma ilustração muito interessante, eu vou contar, que se nós tivéssemos todo dia 86.400 no banco e nós tínhamos que gastá-lo durante 24 horas, o que você faria? Você tinha 86.400 no banco, mas você tinha que gastar durante 24 horas, porque no outro dia o saldo estava negativo. Você tinha que gastar. O que você faria?
Geralmente a mente fica sem saber o que dizer, né? Como eu gastaria? Não, eu daria às instituições de caridade, não, eu compraria um apartamento, então, enfim. Mas nós temos isso, que é os segundos. Nós temos 84.600 segundos por dia para gastar em 24 horas. E como nós temos gastado? Né? Como você tem gastado? Porque Deus, ele nos deu o tempo para ser administrado. Por isso que uma agenda é importante. Nós nascemos para dar fruto e para produzir e para trazer algo relevante aos que estão ao nosso redor. Mas é importante que a gente saiba administrar esse tempo. Por isso, né, que a Bíblia fala da questão de fé e obra. Como nós temos que administrar isso? Porque às vezes, Jean, a gente passa o tempo e a gente tem gastado o tempo com tantas coisas, sabe, que são imprevisíveis. Sim. E o seu futuro depende do que você faz com o seu tempo. E ter uma agenda é importante. E eu volto mais uma vez à Gênesis. Isso. Ter uma agenda. Você delinear. Agora, claro que não vou ser escravo da agenda. Porque tem muita gente que fala agenda e fica escravo daquilo. Eu não estou falando isso. Isso. Até você, como dona de casa mesmo, acordar de 8 até as 9 eu vou fazer isso. De 9 às 10 eu vou fazer. Você vai ver que vai sobrar tempo. Exato. Se acordar e fazer uma agenda. E essa agenda lhe dar um caminho de quê? De um hábito que vai lhe trazer tranquilidade. E aí eu volto a dizer, aí você libera a dopamina. Quando você cumpre, faz uma agenda e cumpre, você libera. E sabe o que é a dopamina? É o hormônio do prazer. Uau. Eu não sei se o senhor já teve essa experiência de fazer uma agenda e cumprir ela. Começar o dia. Quando você termina o dia, você fica, eu me sinto feliz, porque você cumpriu aquilo que você, dentro do tempo... Aquele chequezinho. Aquele cheque. Existe um problema sério hoje chamado procrastinação. Eita, isso é terrível. Isso é terrível. Já eu tenho lutado com isso na minha vida, porque imagine procrastinação com TDAH. Para a gente ler um livro. É um sacrifício muito grande. Para eu ler um livro desse aqui, o sacrifício é muito grande. Muito bom. Você não imagina como eu tenho uma luta para ler um livro. Porque a mente, a gente vagueia e a gente, para ter esse controle, é interessante. Então, é por isso que existe fala da questão da disciplina, você descansar, né? Você coloca na sua agenda uma tarefa de fazer e descansa, que é a lei da recompensa do cérebro, né? Isso. Você lê 30 minutos, descansa 10, olha o celular, ou faz alguma coisa de fato e volta, para que o seu cérebro possa, sabe, principalmente quem tem TDAH, para você acompanhar esse tipo de leitura, uma música, um fone de ouvido, tudo isso está ligado às áreas do cérebro do aprendizado. Então, ter uma agenda é importante, sabe? E escrever nela, né? Alguma coisa, de 8 às 10, de 10 às 11, de 11 às 12, tal. Carlos, me fez lembrar agora de um filme chamado O Preço da Manhã. É um filme muito interessante, onde as pessoas, elas negociam o tempo. O tempo é um relógio aqui no pulso, tipo assim, um relógio no pulso, onde se eu passar o meu pulso para outra pessoa, aí o tempo vai para ela. Então, tinham pessoas que tinham 1 milhão de anos, tinham 200, 300 anos, e tinha outras pessoas, as pessoas pobres, que elas tinham dias, tinham horas, então elas precisavam comprar o tempo. Então, esse filme, ele retrata muito isso, falando sobre gestão, a organização do tempo, né, Carlos? Dentro da organização, você poder cuidar melhor do seu tempo. Isso é muito importante, essa questão da agenda, de você realmente botar primeiro o que é prioridade para começar durante o dia. E essa pergunta é importante, quais são as suas prioridades? Isso é importantíssimo. Priorizar. Né? Então, boa. Olha o tempo aí passando. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Então, vamos lá. Tem uma agenda, é importante. Como eu disse, assim como o fumante, ele ativa uma via dopaminérgica e dá prazer de recompensa, do mesmo jeito quando você tem uma agenda, você cumpre essa agenda. Quinta coisa, Jean, que eu achei importante você ter hábito, e aí eu acho que isso é de suma importância que a gente coloque essa dentro dos nossos hábitos, ler.
Ler. Mas voltando à questão da agenda de Deus, voltando, né? A gente está usando a Bíblia, Sim. Deus e os dias, né? Os 7 dias. Isso. Já. Agora, na quinto hábito é ler. Agora, não é qualquer tipo de leitura. A leitura ela tem um poder de experimentar uma sensação mental. E essa reação ela é parecida, Jean. Por exemplo, como você tivesse hoje a oportunidade. Vamos lá, eu estou aqui lendo esse livro, né? Que Dale Carnegie. Não sei se você já leu o livro deles, né? Como esse cara influenciar tem... amigo, né? Fazer amigo e influenciar a pessoa. É um dos livros mais vendidos, né, dele. Então, imagine se ele estivesse aqui no podcast hoje. Você está sentado com ele, falando, aprendendo com um cara como esse aqui. Então, ler é isso. Entendeu? Há uma ativação na área do cérebro muito parecida. Imagina você lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia e pudesse entender que Jesus estivesse sentado ali com você. Porque ali é andar com Jesus. Quando você lê, você está dizendo exatamente isso. Quando você lê, você é como se você estivesse fazendo uma viagem. Uma viagem com na ele. mente Isso. daquele autor. Claro. Aqueles lugares que ele está citando viveu, lá, que, claro, ele viveu, que ele viveu. o que ele falou, aonde ele esteve, o que ele disse. Isso. Então, a mente faz aquela viagem exatamente dentro Claro. Da história. Ela libera neurotransmissores saudáveis. Então, a leitura ela aumenta a emoção, ela aumenta o raciocínio, ela aumenta o vocabulário, ela aumenta a estrutura mental. Ela deixa você menos susceptível à impulsividade também. Então, a leitura, ela traz saúde emocional. E aí, está na Bíblia? Claro que está na Bíblia. Foi o que Deus disse para Josué. Ei. Medita neste livro de dia e de noite. E muito mais a Bíblia. A Bíblia que é um livro, é o único livro no mundo que você vai ter o autor presente. Talvez eu leia a Bíblia de Dali, talvez eu leia a Bíblia de Steve Jobs, eu leio livro de Steve Jobs, leio livro de Dali, leio livro de Steve Jobs, leio livro dos grandes crânios, né? Mas eu não tenho a presença dele. Mas eu ler a Bíblia com o autor, né? Aquele que inspirou, bem presente. Então, ler é importante, ler faz bem, ler, quem lê sabe mais, quem lê fala melhor, quem lê, há quem diga que entre os neurônios existe chamado sinapse. Os sinapses são quando você lê, quando você não lê, é como uma estrada que você não anda. Vai criar o quê? Ela vai deixar de ser estrada, vai se fechando. Isso, exato. Então a leitura hoje é boa até para Alzheimer, né? Quando você lê, faz palavra cruzada e tal, tudo está ligado às emoções. Então, ler e Jesus disse, né? Examinar as escrituras, né? Bem-aventurado que lê. Então, você... Agora tem uma coisa, sabe, Jean? Tem gente que, eu não tenho disposição para ler. E o que fazer? Tem muitas pessoas que falam isso. Eu não tenho disposição. Falei, como é que eu vou ler? Se eu não tenho disposição, eu não gosto de ler. Mas eu vou lhe dar uma receita aqui, olhe para mim. Você quer gostar de ler? Leia sem gostar. Outra coisa, procure aquilo que você gosta. Porque, por exemplo, eu gosto muito de inteligência emocional, gosto de livros de motivação. Então, eu compro livro do que eu gosto. E se você não compra, uma dica, né? Não compre um livro grosso, compre um livro fininho. Isso. Eu vou lhe dar uma dica de livro, que esse livro, para mim, foi um dos livros, sabe, que deu um start no meu cérebro. É um livro de Paulo Vieira. Sim. Autorresponsabilidade. É um livro pequenininho assim. Eu já li. Eu não dei esse livro é maravilhoso. Então, só uma dica de leitura. Paulo Vieira, autorresponsabilidade. E aí, o que vai acontecer? Leia. Tenha disposição para ler. Se você não pode ler um livro, lê um livro pequeno. Isso. Leia. Aprenda dentro da agenda. Coloque 10 minutos de leitura. Carlos, eu costumo ler 15. O que eu faço? Eu marco 15 minutos. 15 minutos ali. Então, eu começo lendo, eu marco ali no meu relógio, boto lá 15 minutinhos. Sim. E aí eu leio 2, 3, 4, 5 páginas. Rapaz, você consegue ler um livro em um mês. Você consegue ler um livro só pelo fato de você marcar ali. 15 minutinhos, terminou? Aí eu boto aquele marcador de página, boto lá e amanhã de novo. E assim eu vou lendo. Mas, Carlos, deixa eu te falar aqui uma coisa. A gente falou aqui sobre 5 hábitos, não foi isso? 5 hábitos. 5. Que o quinto agora foi sobre ler. Isso. A importância com base bíblica, tá? Está falando aqui com base bíblica. E científico também, que eu falei, né? Isso, a própria ciência. Mas eu quero também trazer aqui um hábito, Carlos, que eu considero importante para formar esse 6º hábito.
eu quero trazer o hábito de você cuidar do seu corpo. Infelizmente, hoje, existem muitas pessoas que não têm esse cuidado com o corpo. E muitas vezes são pessoas cristãs que elas não se importam com a saúde do corpo. Por quê? Elas estão esquecendo o que Paulo falou, que você disse aqui ainda há pouco. O nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Paulo, ele disse que o exercício do corpo, ele não se aproveita muito, mas ele é importante. Então, hoje, mais do que nunca, a ciência, os médicos, Carlos, eles batem nessa tecla, eles chamam muita atenção, Carlos, para o cuidado do corpo. E aqui eu quero trazer 3 pontos que eu considero importantes quando se fala sobre essa rotina, esse hábito de você cuidar do seu corpo. Uma delas que eu queria citar aqui é a atividade física. Importante. Então, quantas doenças você poderia diminuir, ser menos grave, menos se você tivesse uma atividade física regular. Há quem diga, os médicos citam, eu vejo isso aí, pesquisa no Instagram, no YouTube, a gente vê isso direto, pelo menos 3 vezes por semana caminhar. Isso já é altamente importante para o nosso corpo. Então, se você vai para uma academia, se você caminha, se você contempla a natureza, o belo, isso é ótimo, na praia, no parque, onde você mora, na praça lá do bairro, mas você faça uma atividade física, porque o hábito de cuidar do corpo é muito importante. Um outro ponto que eu quero também trazer aqui, dentro dessa questão de cuidar, o hábito de você cuidar do seu corpo também, é a questão da alimentação. Isso. Nós não podemos deixar de falar nisso aqui. Infelizmente, a maioria das pessoas elas não cuidam do corpo no sentido da alimentação. Eu vi um médico bem famoso, ele falando assim, diz assim, olha, as pessoas elas querem procurar nutricionista para criar uma dieta mirabolante, que em poucos dias vão estar com uma super saúde. Se você quiser procurar um médico pagar R$2.000, você vai lá, procura ele, tudo bem. Mas eu vou dizer aqui para você 2 coisas que você deve fazer. Ou melhor, o que você deve fazer. Coma só aquilo que Deus fez. Ele disse exatamente assim, olha, se você quiser procurar um nutricionista, tudo bem. Você gasta lá, paga quanto você quiser pagar. Mas olha, coma só aquilo que Deus fez. Então, o que é que Deus fez? Você coma. Agora, as outras coisas, você tem que pensar 2 vezes. Então, cuidar do seu corpo, esse hábito de cuidar do corpo, Carlos, é muito importante. Nesse aspecto da alimentação também, porque se eu pratico uma atividade física, se eu mexo o meu corpo e... Aí eu abro aqui um parêntese. Eu fui carteiro, Carlos, por 18 anos. E não é simplesmente... Eu tenho colegas lá que têm doenças algumas graves, outras não. Colegas obesos. Mas como? Se eles caminham 5 quilômetros, 6, 7 quilômetros, 10 quilômetros por dia. Então, não é a atividade o trabalho que você faz. A mulher que é dona de casa, por exemplo. Meu Deus, é uma guerreira. Verdade. É o dia todo ali, lavando o prato, cuidando da casa, varrendo, limpando. Obesa. Mas continua obesa. E tem muitas obesas. Então, a atividade física, ela é extremamente importante, pessoal. É você separar um momento, botar uma roupa e você ali tá 30, 40 minutos desenvolvendo aquela atividade, caminhando na academia ou então na natação, seja o que for. A questão da comida. Gente, nós estamos morrendo, a maioria das pessoas estão morrendo pela boca, Carlos. Me desculpe a expressão, comendo muita porcaria. Coisa embutida, enlatada, coisa ensacada, o que não é feito por Deus, que não é feito pela natureza. Mas isso traz prejuízo, isso traz consequências. Por último, Carlos, eu queria falar desse hábito de cuidar do corpo também, esse 6º hábito, eu queria falar sobre o sono. Essa questão do sono, gente, é muito importante. Olha, hoje se fala muito sobre 8 horas de sono, mas olha, se você dormir 6, 7 horas, que seja um sono de qualidade, sem a apneia, né? Porque muitas pessoas, elas dormem pouco, dormem mal. Então, tem muita apneia de sono. Se acorda várias vezes, são sonos com uma fração. Então, se você dormir 6, 7 horas, é de bom tamanho. Manter o hábito de ir para a cama naquele horário. Criar a higiene do sono. Eu sofri muito nisso e eu melhorei muito, cara. Eu melhorei muito.
eu faço um processo lá de inspiração, de expiração. O quarto com a luz amarela, uma luz que Isso. deixa mais um ambiente para você dormir ali. Ou no escuro. Dormir no escuro. Isso. Então, eu mantenho essa higiene do sono até hoje para poder ter uma noite bacana. Então, sobre esse hábito de você cuidar do corpo, isso é bíblico. Ele é o templo e morada do Espírito Santo. Então, a gente tem falado aqui de alguns hábitos para pessoas terem uma vida emocionalmente e mentalmente saudável. Você precisa... Olha, os hábitos dizem quem nós somos, Carlos. Com certeza. Mas os novos... Mas, Jean, irmão, eu sou assim, Carlos, eu sou assim, Jean. Mas começa a desenvolver um novo hábito, porque os novos hábitos dirão quem você se tornará. Então, vamos lá, Carlos? Vamos lá. E eu queria, assim, falar, terminando já aqui, a gente já está caminhando para o fim, sobre, vamos para o último, né? Que é desfrutar. Eita! Desfrutar. Desfrutar é sentir o gosto. Desfrutar é pegar uma fruta e sentir o gosto. Porque Deus não criou a fruta só para pelo nutriente. Você sabe, a laranja, você pega a laranja, não é só pela vitamina C que tem na laranja, mas você gosta de sentir o gosto. Então, quem desfruta mais, se frustra menos. Uau, muito boa. Muito Então, boa. a gente se frustra muito porque a gente desfruta pouco. Então, e hoje a mente superficial tem nos dado de informações e muitas delas superficial. A gente não desfruta. A gente corre muito. E aí, quando eu falo em desfrutar, é penetrar na profundidade. O que é que eu quero dizer? Você vai hoje almoçar, então você, quando senta para almoçar, a sua mente está tão agitada que você não consegue nem sentir o gosto. O gosto da comida. Fala, eu me lembro, Jesus, para mim. Fala para mim, Jesus. Eu me lembro que eu estava eu tava lá em Israel e eu aprendi isso lá. Por quê? As pessoas estavam preocupadas em tirar fotos. Eu estava no Getsemane, onde Jesus morreu, orou, ou melhor, onde Jesus orou lá, né? Isso. Onde Jesus derramou o seu sangue ali. Enquanto as pessoas estavam preocupadas demais em tirar foto, eu estava ajoelhado lá, desfrutando. Uau, muito bom. Porque o desfrutar tá ligado hoje de viver o momento. Quando eu falo de desfrutar, eu digo sempre que Jesus não é um fim, Jesus é o caminho. Felicidade, a gente sabe que quando fala de felicidade, né, é uma incógnita muito grande, né? O que é que Nietzsche dizia, o que é que Schopenhauer dizia, o que é que Sócrates dizia, o que é que Jesus dizia. Mas a felicidade, eu continuo dizendo que não é um fim. A felicidade é um caminho. A felicidade é desfrutar do hoje. Desfrutar do agora. Essa é uma coisa que leva as pessoas quando ficam de luto, né? Que a dificuldade de curar o remorso. Você sabe o que é, Jean? Porque ela não desfrutou da presença daquela pessoa quando estava viva. Há sempre um remorso de que por trás de uma sepultura, há sempre um sentimento de culpa. Por quê? Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ir mais na casa da minha mãe, né? Poderia ir na casa. Então, desfrutar da presença, entendeu? Estar junto. Porque a percepção da vida hoje é desfrutar. Hoje nós temos longevidade sem percepção da vida. Sim. Sem valorizar a vida. E às vezes nós chegamos para aquele momento, mas chegamos tão apressados que não desfrutamos do prazer da presença, que o maior presente é a presença. Sim. Então, desfrutar da presença, desfrutar do momento. Ô, Carlos, quando tu fala isso daí, me vem à mente, sabe o quê, Carlos? É que eu tenho combatido isso. Eu tenho combatido isso nas nossas palestras. Deus tem me motivado muito a abordar esse tema também, a internet. Carlos, a gente está ali conectado no celular e não desfruta da presença. Com certeza. Quer dizer, eu não me sinto bem. Eu já vou dizer isso aqui, viu, irmão? Você que me convidar para ir na sua casa, eu não gosto, me sinto mal, me incomoda. Claro que eu não vou dizer nada, só se for muito assim, amigo. Eu não gosto que a pessoa esteja com o celular na mão, ou ela me dá atenção, ou ela dá atenção ao celular, porque não dá para fazer as duas coisas.
ou ligar a TV. Eu me incomodo com isso. Eu gosto de desfrutar ali com você. E desfrutar do hábito tá ligado a isso. Isso, então vamos ficar ali conectados. Na minha casa, eu não ligo a TV. E isso eu faço na minha casa. Se você estiver comigo ali, eu desligo. Se estiver vendo alguma coisa lá, o YouTube ou a TV em si, um filme, paro e dou atenção, porque desfrutar. E da comida, isso aí eu preciso melhorar muito. E Deus disse, né? Rápido. Deus disse para Adão, né? Coma, desfrute livremente do que está no jardim. Coma e desfrute livremente do que está no jardim. Então, dentro desse hábito de desfrutar, tá ligado a isso? Tá ligado a viver o momento. Hoje, o Brasil hoje tem... a idade das pessoas aumentou, né? Chega até a 90 anos hoje. Isso. Mas 90 anos que se viveu 30. Eu gosto de dizer, Jean, existem duas palavras muito importantes que a gente precisa aprender. Todo dia eu tento aprender com ela. É viver e sobreviver. Isso. Porque eu preciso entender o que é vida. Eu preciso viver. Tem gente que não está vivendo, está sobrevivendo. Isso é então, conviver e sobreviver. E a vida está ligada em desfrutar dos momentos, né? Das oportunidades, de expressar o amor, o carinho, o desejo que eu tenho pela outra pessoa de chegar para ela e abraçar. Então, a gente, cada dia, porque isso é uma coisa que me choca profundamente nesses dias, sabe, Jean? Eu falo muito dele nas minhas preleções, é indiferença. Porque a indiferença faz você não desfrutar. Isso. Então, quem desfruta mais, se frustra menos. Boa. Quem tem mais gosto, tem menos desgosto. Isso é um hábito que a gente precisa fazer. Viva hoje, abrace, beije, diga que ama, né? Estejam juntos, viva aquele momento. Porque pode ser, eu sempre coloco no meu TikTok algumas frases, e uma das coisas que eu digo justamente é isso. Hoje pode ser o último dia. Isso. A gente não sabe o último dia. Isso. A gente não sabe que hoje pode ser o meu último podcast, pode ser o seu, pode ser daqueles que estão nos ouvindo. Isso. Mas volto a dizer, o que leva a gente a não ter remorso daqueles que se foram é quando a gente aprende a desfrutar daquele momento. Rapaz, que se chama presente. Se chama que hoje. É um presente hoje. A minha esposa, ela diz sempre isso, Jean, o dia é único. Vamos viver ele hoje. O dia é único, então é interessante. Ela fala sempre isso e sempre ela diz isso para mim, eu digo isso para ela. O dia é único, então vamos viver hoje melhor, intensamente, com alegria, felicidade, aproveitar, desfrutando dentro de nossas condições. Então, quando eu digo desfrutar, não tem que ser necessariamente fazer viagens, necessariamente ter uma casa na praia. Desfrutar do seu cônjuge, dos seus filhos, da comida que você dá, comer com tranquilidade, desfrutar. Carlos, a gente esquece de uma coisa muito importante. Pensa comigo, Carlos. Nós não valorizamos o que nós já temos como garantido. Como assim? Você falou isso aqui ainda há pouco, logo no início. Gente, o paladar é algo espetacular, cara. Com certeza. Meu irmão, ontem, você ligou para mim ontem, eu cheguei, eu fiz uma viagem, um percurso, trabalhei o dia todo, fiz hora extra ainda. Resumindo, hora extra com a empresa da minha esposa, cheguei em casa, eu assei uma costela na brasa. Eita, rapaz. Rapaz, não tem paria, eu ia não. Degustar. Se você tem noção, eu ia degustar. Carlos, não tem paria não, Carlos. É verdade. Rapaz, eu comprei uma costela, botei um sal grossozinho, meu irmão, eu desfrutei daquela costela. Isso. O paladar. Aí sobrou, aí agora no almoço eu disse, olha, vamos pegar a carne de hoje, mais aquela que sobrou de ontem, que sobrou lá assada na brasa, aquele sal especial, o paladar. Degustar. Mas quer saber outra coisa? A visão. Meu irmão, que coisa linda. A gente não valoriza o que nós já temos como garantido. 5 sentidos. Meu irmão, enxergar as cores, os diferentes tons de cores que Deus criou para nós. Isso. Você não dá atenção para isso, mas isso é coisa fascinante. O tato. Meu irmão, o tato é maravilhoso. Abraçar, tocar. Eu hoje mesmo, agora eu cheguei em casa, dei-lhe um beijo dei um aperto nela de 5 segundos, 10 segundos, abracei. O abraço, o toque, o tato. Gente, as pessoas não valorizam isso. Carlos, a audição. A audição. Meu irmão, ouvir aqui, nós estamos aqui conectados.
Eu tô ouvindo, mas E ouvir coisas boas, né, Jean? Não, e o interessante é que nós estamos ouvindo várias coisas aqui ao mesmo tempo, mas o ouvido, a nossa mente, ela filtra para a gente ouvir só o que tem que ser ouvido mesmo agora. Então, a audição é espetacular, meu irmão. Você poder ouvir, só sabe disso. Eu vi a pessoa falando outro dia, não estava ouvindo uma live, alguma coisa, a pessoa dizendo assim, ninguém valoriza que você respira. Ninguém valoriza isso. Você só vai entender quando você fica debaixo da água. Meu amigo, fica debaixo da água para você ver, aí você vai sentir. Então, valorize o que você tem. Deus colocou dentro de nós uma alma e um espírito, Carlos. Colocou a alma e colocou o espírito dentro de nós. Você chora, você se alegra, você sente, você toca, você vê. Então, você enxerga. São muitas coisas belas que nós não desfrutamos. Aí as pessoas querem desfrutar achando que... Mas pensa aí, o cara que é um empresário, um ricaço, que tem 1000 funcionários para dar conta. Verdade. É uma dificuldade. Verdade. Tudo tem seus momentos. E eu terminando aqui sobre desfrutar, Jean, eu sempre vejo um exemplo de um médico que diz que às vezes ele está no hospital, aí chega um senhor de 80 anos e entra no hospital com AVC, com aneurisma, e logo mais entuba e decreta, né, a falência de alguns órgãos. Logo mais chega o filho, dos 40 anos, doutor, eu preciso falar com meu pai. Não, seu pai, ele está entubado e os órgãos já pararam aí e a gente está só esperando. Não, mas eu preciso falar com meu pai. Mas não tem como o senhor falar com seu pai. Não, doutor, o senhor não entende, faz 3 anos que eu não falo com meu pai. Sou intrigado com meu pai. Eu preciso falar com meu pai. E aí o médico olha para eles, 3 anos. O senhor teve simplesmente o quê? Uma parede do quarto. O senhor tinha um celular na sua mão para ligar para ele. O senhor tinha um carro para ir falar com seu pai. Para desfrutar da presença daqueles que aí eu digo sempre, nós não somos para sempre, nós somos passageiros. E aí aquele cidadão senta, chora e se arrepende de não ter desfrutado da presença do seu pai. Então, eu olho para você aqui agora com muita sensibilidade, digo, desfrute da presença dos seus filhos, desfrute da presença da sua esposa, desfrute da presença dos seus amigos, desfrute da fruta que Deus lhe deu, desfrute, porque quem não desfruta se frustra. Uau. Amém. Querem encerrar lendo aqui um texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que ele vai dizer assim. Filipenses 4, que ele vai dizer assim. Eita, foi embora aqui o texto. Chegou. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês. Eu vou começar do 7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, você ouviu aqui 7 hábitos. Começa, rapaz, eu vou praticar 2. Eita, esse aqui eu já faço, esse outro eu não faço, eu vou fazer esse aqui agora. Eu já oro, eu não pratico uma atividade física, eu vou começar a cuidar do meu corpo. Não, eu não tenho o hábito de ler, então eu vou começar a ler. Então, eu não sou uma pessoa organizada, eu vou começar a ser a partir de hoje. Mude, os hábitos diz quem é você, os novos dirão quem você se tornará. Então, Carlos, eu queria pedir que você orasse por nós. Amém. Então, você que está aqui conosco, compartilha esse vídeo. Estamos aqui falando do nosso coração para você. Então, compartilha esse vídeo, curte, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve hoje. E a melhor forma de você vencer o mau hábito é criar um novo hábito. Uau, é isso aí. Perfeito. Cria um novo hábito. Tudo que a gente falou aqui. Se você não conseguir fazer na primeira semana, tenta na segunda, na terceira, vai tentando. Insiste. Eu acordo de manhã, eu vou começar o dia, vou começar o dia orando, eu vou vou olhar para os pássaros, vou abrir a janela. Então, assim, faz isso. Então, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero ser grato por tudo que fizeste nessa noite, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, queremos te pedir a tua bênção sobre aqueles que estão
nos ouvindo, Senhor. Senhor, que o Senhor tenha nos usado como canal para falar o coração deles. Senhor, tome as nossas famílias, tome meu filho, minha filha, Caliene, Júnior, Neto, minhas netas, minhas nora, assim minha seja. esposa, enfim, todos aqueles, Senhor, que fazem parte da nossa vida. Irmão Jean, sua esposa, seus filhos, assim todos seja. aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Visita cada família. Assim seja. Visita, Senhor, cada um, Isso, Pai, nesta noite, com paz, com graça, Senhor. Com a tua presença. Seja conosco, Senhor, de volta para casa. Dá um sono reparador assim a seja, todos Senhor. aqueles, Senhor, Em nome de que estão Jesus. junto conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aí, Júnior, Neto, Carliene. Carliene, minha filha, está trabalhando. Um beijo de papai. Enfim, abraço a todos. Conexões que transformam. Fiquem com Deus e até a nossa próxima quinta.